Meus queridos irmãos, celebramos hoje a memória de São Timóteo e São Tito, que são dois bispos que foram ordenados por São Paulo. E aqui nós vemos então esse grande mistério da igreja que transmite a sua fé ao longo dos séculos, aquilo que nós chamamos de sucessão apostólica. Ou seja, Jesus veio a esse mundo, Ele é Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, o próprio Filho de Deus que veio a esse mundo. Mas Jesus precisava fazer alguma coisa para que a sua salvação continuasse conosco e entre nós ao longo dos séculos. Ora, isto Ele fez através da sucessão apostólica. Se nós olharmos os evangelhos, nós vamos encontrar ali o seguinte: Jesus começou a pregar o evangelho e aí pessoas começaram a crer, pessoas começaram a segui-lo. São os que nós chamamos de discípulos, são os primeiros cristãos. Só que, no meio daqueles discípulos, Ele escolheu 12 e os constituiu, diz São Marcos, para que estivessem com Ele e para enviá-los em missão. Então, este gesto de Jesus, de entre os seus discípulos escolher 12, este gesto histórico, feito pelo próprio Cristo, foi que fez com que a igreja fosse constituída como ela é ainda hoje. Existe um grupo de discípulos, que são os fiéis leigos, que são vocês, e um grupo de discípulos que foram separados, que continuam o trabalho daqueles 12. Então vejam, a divisão de funções dentro da igreja, a distinção dessas funções entre aqueles que são ordenados e aqueles que são leigos, esta distinção, ela foi desejada pelo Cristo e não somente foi constituída pelo próprio Jesus. E aqui se vê a diferença mais gritante entre a igreja católica e as igrejas protestantes. Para os protestantes só existe um tipo de fiel: o cristão batizado. Acabou. Para eles, quem são os pastores? Até algumas igrejas protestantes que inclusive falam de bispos, não é isso? Para eles, um bispo, um pastor, nada mais é do que um cristão batizado. Eles não têm poder a mais nenhum. É nisso que está baseada toda a estrutura do protestantismo. Só existe um tipo de fiel: o discípulo de Cristo batizado. Acabou. Enquanto nós católicos cremos que nosso Senhor Jesus Cristo, ao constituir a sua igreja, Ele escolheu 12, e estes 12 foram escolhidos exatamente por quê? Porque o povo de Deus no Antigo Testamento começou como? Com 12, os 12 filhos de Jacó, que iniciaram as 12 tribos de Israel. Ora, este povo que já existia no Antigo Testamento, a partir dos 12, foi reformado por Jesus no Novo Testamento. No Antigo Testamento, para você ser membro do povo de Deus, você precisava ser da descendência genética de sangue desses 12. Se você não for filho dos 12 no Antigo Testamento, você não seria membro do povo de Deus, você não faz parte do Israel de Deus. Agora Jesus veio para fazer o novo Israel, e o novo Israel, agora você precisa
estar ligado aos 12, mas você não vai estar ligado aos 12 através do sangue. Você vai estar ligado aos 12 através da fé. E nós, na fé, participamos e somos parte deste mesmo corpo de Cristo, fazemos parte deste único povo de Deus, que na realidade é, como no antigo Israel, o antigo povo era um só corpo, porque descendia do mesmo sangue. Agora nós somos um só corpo, porque temos a mesma fé, e o nome desse corpo é o corpo de Cristo. Nós somos unidos a Ele pelo batismo, temos a fé em Cristo, comungamos, tudo isso. Mas para que haja a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma Eucaristia do corpo de Cristo, nós precisamos estar unido àqueles 12. É o que nós chamamos de sucessão apostólica. A nossa igreja é uma igreja apostólica. Nós estamos ligados àqueles 12. Então, nós temos o nosso arcebispo. Nosso arcebispo foi ordenado por um bispo, um outro bispo, né? Que foi ordenado por um outro bispo, que foi ordenado por um outro bispo, que foi ordenado por um outro bispo. E se você for olhando a lista de 2000 anos, você vai chegar lá atrás a um destes 12 apóstolos que impuseram as mãos e ordenaram o primeiro bispo dessa corrente de centenas de elos ao longo dos séculos. Nós não somos capazes de fazer a lista dos bispos de todas as dioceses até chegar lá no primeiro apóstolo. Mas nós somos capazes de fazer essa lista, por exemplo, da diocese principal, que é Roma. Você vai ver que tem lá a lista dos papas. São os elos, a corrente, você vê lá, né? Que vai desde Francisco até Pedro, lá atrás. Um depois do outro, essa sucessão apostólica, esta corrente ininterrupta, em que nenhum elo se rompeu ao longo de 2000 anos. Esta cadeia de sucessão apostólica, de bispos, que são os sucessores dos apóstolos, é o que garante que o povo, os discípulos de Cristo, continuam sendo membros do mesmo corpo, porque você recebeu o mesmo batismo, você recebeu a mesma fé, você recebe a mesma Eucaristia. Se nós parássemos mesmo para refletir e pedíssemos a luz da graça, se você fizer isso hoje, você vai ser capaz de, na graça de Deus, enxergar o milagre maravilhoso de nós estarmos aqui, celebrando a Eucaristia, graças à sucessão apostólica. Nós temos um padre que vai celebrar missa. Em cima da cabeça desse padre, um dia estiveram as mãos de um bispo. E esse bispo recebeu um poder que veio do próprio Cristo, através da sucessão apostólica ao longo dos séculos. E nós podemos então olhar para o pão no altar e dizer: não é mais pão, é só uma aparência de pão. Por quê? Porque nós temos um homem que foi separado por Deus e recebeu o poder, e ele pode dizer
com verdade: isto é o meu corpo. É uma graça muito grande de Deus. É um milagre muito grande de Deus. Que alegria ser católico. Que alegria poder receber a Eucaristia. Crer no que creram os apóstolos. Celebrar a mesma Eucaristia que celebraram os apóstolos. Receber a mesma comunhão que recebeu Maria Santíssima. Você já se deu conta que a comunhão que você recebe é a comunhão que Maria recebeu das mãos, quem sabe, de São João, apóstolo, com o qual ela morava? Você já se deu conta que você crê a mesma fé que Maria, que os apóstolos, que São Paulo, que São Tito e São Timóteo? Você já se deu conta que você faz parte do mesmo organismo vivo, a mesma videira que foi plantada? Vamos então rezar a Deus que proteja sempre esta videira. Embora nós vejamos que a videira do Cristo, a sua santa igreja, muitas vezes é assolada pelos inimigos, embora nós vejamos que às vezes Deus derruba a cerca que protege a igreja para que os passantes a vindimem e o javali da mata virgem nela paste e a igreja seja prejudicada pelos seus inimigos, mas nós sabemos que essa videira pode ser muito atacada, mas ela viverá numa sucessão apostólica. Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão. Pode ser que ela, em alguns períodos da história, fique reduzida em número. Pode ser que ela se reduza, às vezes, devastada e podada a um pequeno broto, num mar de paganismo. Mas, no entanto, é a mesma igreja de Cristo. Sucessão apostólica, grande mistério, para nós, grande certeza de fé, grande esperança de um dia estarmos no céu junto com os apóstolos e os santos bispos que nos precederam no céu, grande amor, na gratidão de corresponder ao amor de Cristo que celebraremos neste altar.